Olá, Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre variação linguística, o que é a variação, como ela se faz no nosso cotidiano, tá certo? Eu sou a professora Gilane Ângelo, professora de língua portuguesa e redação, e vamos lá a mais uma aula. Para entendermos o que é uma variação linguística, é importante que sabemos que a variação linguística ela ocorre em todo lugar, ou seja, ela ocorre principalmente no nosso cotidiano. De que forma ela ocorre? Existem vários tipos de linguagens, vários tipos de falas, e esses vários tipos de falas são exatamente o que fazem as variações linguísticas. Existem vários tipos de variações, variação regional, variação diamétrica, e essas variações elas compõem o nosso dia a dia e compõem o nosso vocabulário. Primeiramente, o que é uma variação linguística? Elas correspondem às variações que uma língua apresenta em funções de condições sociais, culturais, regionais e históricas, ou seja, as mutações que a língua sofre. As línguas mudam, variam ao longo do tempo, de região para região. Se eu dissesse aqui, vamos dizer, aqui na minha cidade, Penaforte, Penaforte, aqui eu chamo Chilito, Salgueiro, eu chamo Salgadinho, vamos dizer que em Brejo eu chamo Pipoca. E assim vai variando uma palavra de outra. Igualmente, se aqui eu chamo porta, em São Paulo é porta. Então vai variando a linguagem de acordo com a região e com o local que se encaixa em si. Tá certo? Ela também varia de homem para mulher, de jovem para idoso, de pessoa escolarizada ou não escolarizada. Como assim? Algumas pessoas, principalmente o grupo de idosos, eles não tiveram acesso a uma escola em questão de ensino completo. Então, algumas palavras que eles falam são um pouco antigas, são um pouco diferentes da que a gente utiliza hoje. Então, dessa forma, a língua ela sofre mutações. Um exemplo, o que é a língua? A língua é uma linguagem verbal, oral e escrita, utilizada por grupos de indivíduos que constituem uma sociedade ou uma comunidade. Por exemplo, ela é uma construção humana e histórica? É, porque a língua ela vem sofrendo mutações desde a sua criação. É organizadora de identidade de seus usuários? Sim. Aqui a gente fala o português, Portugal lá. Estados Unidos a gente fala inglês. O México fala mexicano. Então tem essas variações de lugar para lugar e de identidade para identidade. Ela também é a unidade de uma cultura, uma nação. Um exemplo é os índios, né, que falava a língua tupi-guarani, mas eu já falo português normal. Uma língua viva e dinâmica e por isso está sujeita a variações, correto. Vamos continuar. O que é a variação linguística? É o único sistema linguístico que podemos encontrar variações no que se refere ao modo como a língua é utilizada pelos falantes. É isso que caracteriza as variações linguísticas. Um exemplo é quando eu vou para um sítio e uma pessoa diz: "Oxente, menino, tu não vai varrer essa casa não? Varrer essa casa não?" Então existe a questão do oxente, menino, e do varrer. Porque na questão é varrer uma casa, não barrer. Então já existem essas variações, certo? Um exemplo, abestalhado, oxente, uai, mano, guri, são gírias tanto da parte regionalista como também das favelas, da comunidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, que existem essas grandes favelas ou periferias, certo? Um exemplo, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Por que varia? Porque varia de cidade para cidade, de lugar para lugar. E de grau de estudo para grau de estudo. Então, existem essas variações, certo? Outro exemplo, quando está um grupo de alunos e ou um grupo de amigos, vai rolar esse fica entre nós?
Ai, não sei. Ah, vamos para tal festa? Demorou. Então são gírias que apresentam no dia a dia. E essas gírias, elas constituem a nossa fala. A maioria das pessoas, quando está em um ambiente formal, elas utilizam a linguagem mais correta. Mas quando está naquela comunidade, naquele entusiasmo, naquele ei, nos colegas, a gente acaba falando um pouco errado, né? Coisa que não é certo, mas a gente acaba fazendo. Então, deixa. Porque são coisas que acontecem. E a gente tem os tipos de variação linguística, que é as diferenças de lugar para a região, escolaridade e classe social, que é uma das principais causas que ocorre mais no Brasil, em todos os lugares, diferenças históricas, oralidade e escrita, formalidade e informalidade, que é o exemplo que eu acabei de dar, e a gíria, que é o que os jovens mais utilizam. Aqui a gente tem uma variação social, que refere-se às formas das línguas empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Quando eu digo o réu vive de impostula, tanto que é notória sua cascomia. Oi, rapaz, do sul, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Então é uma linguagem social, uma linguagem utilizada no cotidiano. E a gente tem variação social também, né, que é a variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional. Linguagem técnica, usada de exercício de contas atividades profissionais. Modos de falar masculino e feminino, marcas de língua que expressam modos próprios de fala masculina e feminina, como marcas de gêneros ou adjetivos e diminutivos. No caso, as gírias que são formas de língua que certos grupos desenvolvem como um código. A gente tem a variação geográfica ou diatópica, que está relacionada com o local que é desenvolvida, tal como variações entre o português do Brasil e o de Portugal, chamadas regionalismo. A gente tem um exemplo. No português do Brasil, celular é chamado celular, mas no Portugal é telemóvel, ônibus, autocarro, trem, comboio. Então a gente tem essas variações de lugar para lugar. A gente tem a variação histórica ou diacrônica, que ela ocorre com o desenvolvimento na história, tal como o português medieval e o atual. Ou seja, o exemplo é o português arcaico. O senhor diz assim: vejo belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las nesse instante ou mais tardiamente, uma linguagem mais correta que muitas pessoas acabam desconhecendo totalmente. A variação social diastrática, né, que é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo disso, a variação são os sociólogos, ou seja, um exemplo. De acordo com o laudo, você está em processo de intumescência, resultante da lesão inflamatória da necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, ele não acaba não entendendo a linguagem que o médico utiliza, que é uma linguagem mais profissional. A gente tem a variação situacional ou diafásica, que ocorre quando, de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Vamos lá. Mão esquerda em palma voltada para baixo, apontando para a direita. Mão direita em Y apontada, voltada para trás, de frente para a esquerda. Move a mão esquerda para trás até o mindinho tocar o queixo. Então, são situações, são dicas, são variações que ocorrem em algumas situações. A gente tem um exercício, que esse exercício ele vem assim, tendo em vista que as gírias compõem os quadros de variantes linguísticas ligadas ao aspecto sociocultural, analise os excertos a seguir, indicando o significado de cada termo,
destacando o acordo com o texto. A gente tem a primeira: possivelmente não iremos à festa. Lá todos os convidados são patricinhas e mauricinhas. São gírias utilizadas no dia a dia. Na outra fase: nossa, como meu pai é careta, me não permitiu que eu assistisse aquele filme. Careta também é uma gíria. Os namoros resultantes da modernidade baseiam-se somente no ficar. Ficar é uma gíria do verbo ficar, namorar. E aí, mano? Mano também é uma gíria. E saquei, que também é existe um sentido ambíguo. Sacar alguma situação ou saquei algum dinheiro. E aqui a gente tem: Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação, meu filho? Um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar, e acrescentar e suprimir, e reescrever e consertar palavras, revisar e reescrever. Quanto às variantes linguísticas apresentadas no texto, a norma padrão portuguesa é rigorosamente obedecida por meio do emprego do pronome esse, porque o senhor publicou esse livro, do emprego pronome possessivo oblíquo meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrever, do emprego do vocativo meu filho, que lhe confere o distanciamento do locutor, da necessidade da repetição do conectivo no quadrinho, letra D. Certo? Então as variações elas estão no nosso dia a dia, e aí fica a dica: variação é algo do cotidiano, algo que a língua sofre mutações. Valeu, obrigada.